Olá, começa agora mais uma entrevista especial no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você já sabe, né? Você é meu convidado para a gente discutir vários assuntos importantes aí, relevantes para a sua empresa ou para você que quer abrir uma empresa. E nosso tema de hoje é gestão de pessoas e técnicas de vendas. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios a Bia Renovato, que é especialista no tema. Bia, seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. E eu queria começar falando com você sobre essa questão da técnica de venda. Qual é a melhor forma de vender? Olá, Márcio. Obrigada por estar aqui. E, bom, falar de vendas, né, é muito importante. Para uma empresa, na verdade, nada acontece até que se venda algo. E a técnica de venda, ela está muito ligada à habilidade do vendedor, né, de primeiramente, conhecer o produto. Segundo, ele tem que entender a necessidade do cliente. E terceiro, ele tem que prezar por uma venda consultiva, né? Hoje, principalmente, a gente fala muito do relacionamento com o cliente. Então, eu seguindo esses 3 pilares em específico e mantendo o relacionamento com o cliente, com certeza o sucesso vem na venda, né? Bia, aquela pergunta que não pode faltar. O cliente tem sempre razão? Bom, a gente precisa, em todos os momentos, ouvir muito bem o que o cliente quer e atender a necessidade do cliente, né? Na maioria das vezes, quando a gente se coloca como um bom vendedor, a gente vai dar, sim, ao cliente a atenção devida, né? Ouvindo o que ele quer e entendendo ou mostrando para ele por outros argumentos ou por argumentos, né, fatos e dados, se ele realmente tem a razão. Né? Porque o nosso objetivo, na verdade, dentro do dia a dia de venda, é que a gente consiga fechar a venda, manter o cliente, né, e ter bons resultados. E quando eu escuto o meu cliente, essa briga, né, de quem tem razão, às vezes ela vai por água abaixo, porque o cliente sente confiança no vendedor. E aí, nesse caso, é importante a gente provar para o cliente que nosso produto tem uma qualidade que merece aquele valor? Ou então, talvez abaixar um pouquinho a guarda e baixar o valor do produto? Márcio, são 2 questões interessantes, porque quando você tem margem, às vezes, e a briga ou a discussão da razão, ela está presa no preço, se você pode baixar o preço ou se você tem essa autonomia para poder conseguir fechar essa venda, às vezes vale a pena. Agora, existem muitos segmentos que o vendedor não tem essa autonomia. O nosso segmento, por exemplo, é um deles, né? A gente trabalha representando grandes marcas, né, de franquias, né? E eu não tenho autonomia, na maioria das vezes, sobre o preço no final. Então, aí realmente é onde entra a maior técnica de venda, que é você ter a habilidade de conhecer o seu produto e vender o valor, e não vender só o preço, né? O valor deste produto para o cliente. Porque no preço, na maioria das vezes, a gente às vezes não consegue mexer. Bia, essa questão do conhecimento é uma questão que eu quero focar muito aqui durante a nossa entrevista, porque o vendedor entender o produto é fundamental. Ele saber responder qualquer pergunta que o cliente tenha, passa ali uma segurança para o cliente e, ao mesmo tempo, ao responder essa pergunta, ele também consegue convencer o cliente a comprar aquilo, né? Vender aquele produto como se fosse dele mesmo, não é isso? Sim, não existe, né, um vender algo sem você realmente conhecer dos atributos, saber falar os benefícios, né, dar as informações corretas da forma de uso. Se você não sabe tudo, hoje com a tecnologia é tão fácil, né, você conseguir entrar mesmo ali durante o atendimento, e a gente chega ao ponto de como a informação está tão fácil para o cliente,
O cliente já chega sabendo muita coisa quando ele quer. Muitos clientes, ele já pesquisa o produto antes, ele já chega para tirar poucas dúvidas. Mas o próprio vendedor, ele tem que se capacitar muito. É por isso que nas nossas empresas a gente tem rotinas e ciclos de treinamentos de tempos em tempos, né? Para poder capacitar a força de vendas, porque eu acredito que seja essencial a cultura do treinamento dentro das empresas. Quando a gente fala em técnica de venda, a gente está falando sobre o quê? A gente tem que criar um modelo de vender, né? E então, para cada empresa, às vezes você tem autonomia para criar o seu modelo, ou você tem que cumprir o modelo que a marca te pede. E aí, dentro desse modelo, você normalmente vai ter alguns passos a seguir, dependendo do portfólio de produtos que você tem. Citando um exemplo, né, por uma das marcas que a gente representa, a gente tem um checklist de oferta de todos os produtos, porque a gente tem que falar desse produto para o cliente, porque assim a gente entende que a gente vai vender mais, porque eu vou oferecer para ele tudo que eu tenho dentro da nossa loja. Então, a técnica de vendas, ela tá ligada a como eu inicio o atendimento, né? Em que momento eu vou introduzir o descritivo do produto, em que momento eu vou falar dos benefícios, qual ou quantos produtos eu vou dizer. Tá um pouco ligado para todo mundo entender assim de forma mais fácil, é tipo aquele, você vai comprar um sanduíche e aí ali te oferece um script onde por mais tantos reais você leva o refrigerante ou um produto agregado. Então, aquilo é treinamento. Porque se não tivesse esse padrão de atendimento onde eu ofereço, né, um item principal e alguns itens agregados, o vendedor não conseguiria faturar um pouco mais, fazer mais vendas. Então a técnica de venda ela está ligada a um padrão de atendimento, onde eu passo, né, pelo cumprimento ao cliente, pela abordagem do produto, a sondagem, né, da necessidade do cliente, depois eu vou para a argumentação e até o fechamento. Bia, eu particularmente passei por duas situações que eu quero dividir com você e eu quero que você me fale onde é que está a falha ou se foi correta. Foi numa grande rede, na mesma rede, no mesmo lugar, só que em situações diferentes. Na primeira vez, o vendedor falou assim para mim, o senhor vai pagar com cartão? Eu falei, vou, débito. Ele falou assim para mim, mas o senhor pode pagar com Pix? Porque eu tenho que bater meta até o final do mês. Então o senhor pode pagar com Pix? Ok, não me opus ali, paguei, tudo bem. Mas aí na outra vez que eu fui no mesmo lugar, um outro vendedor me atendeu e falou assim, você vai pagar com cartão? Eu falei, vou, débito? Ele, mas então, débito não está passando, é só Pix. Mas naquele momento ficou para mim claro que não era uma questão do sistema não estar passando, é porque ele tem uma meta para vender por meio do Pix, o que está tudo bem. Então a minha pergunta para você no primeiro caso, o sincericídio, chegar a pessoa e falar, olha, eu preciso bater meta, por favor, paga com Pix. E o segundo caso, não, eu estou com um problema no sistema, você pode pagar com Pix? Então assim, como é que é esses dois casos e o que você apontaria de erro aí? Olha, é arriscado as duas argumentações, né, para o cliente. Porque você pode, às vezes, por um cliente, perder a venda que já estava garantida ali no cartão, da forma como o cliente queria pagar, para poder você cumprir com um indicador que você tem de meta dentro da organização onde você trabalha. É fato que eu até entendo como empresária, olhando pelo seu argumento, a questão dele querer o Pix, porque o Pix não é taxativo, não tem nenhum tipo de taxa e talvez a empresa tenha realmente uma meta diferenciada ali entre o que vai por Pix ou o que vai no cartão, porque você tem uma perda de receita. Mas eu sempre aconselho o time de vendas a ser o mais sincero possível com o cliente no sentido de como que o cliente quer pagar? A pergunta é, você pode pagar por Pix? Se você tivesse alguma vantagem para o cliente, tipo hoje na nossa empresa, para o cliente que paga por Pix ou paga à vista, eu dou 5% de desconto. Então, para eu não ter a taxa do cartão, eu faço um benefício para o cliente e eu argumento isso com ele para que ele me pague por Pix, né? Então,
o sincero demais, né? Se eu tenho que bater minha meta, pode achar um cliente como você que falou, não, beleza, vou te ajudar, mas pode achar um cliente que não vai gostar. Então, assim, para um padrão de atendimento, eu não acho legal, né? Nenhum dos dois. E lesar o cliente ao ponto de dizer que o sistema não está funcionando para ele mudar a forma de pagamento, por isso que eu disse que as duas formas é arriscado. Então, assim, eu ainda prefiro a verdade, mesmo tendo que fazer argumentos diferenciados para conseguir ali atingir sua meta. Você acha que nesse caso faltou um pouco mais de treinamento? Faltou um pouquinho mais de treinamento para eles, ou algum diferencial para a abordagem, né? Ele poderia insistir um pouco mais, falar, olha, o senhor pode pagar por Pix, né? Ah, posso pagar por Pix. Então, ok, não precisava do complemento, me ajuda a bater minha meta. Certo? E aí o outro, se você percebeu que o sistema não estava funcionando, né, ele poderia fazer a mesma pergunta. A gente tem a opção por Pix, o senhor consegue fazer o pagamento por Pix? E ele está dando para o cliente mais uma opção que é benefício e é vantagem para ele. Nesse caso, o sincericídio, até que ponto ele vale a pena? Não especificamente nessa história que eu relatei para você, mas naquela coisa do cliente, do vendedor ser transparente, porque ele tem que ser, a venda tem que ser honesta, tem que ser justa. Mas até que ponto ele pode falar? Vou te dar um exemplo bobo, mas só para você entender o que eu estou te falando. Por favor, compra de mim que minha empresa está quebrando. Como é que ele pode lidar com essa questão da honestidade, mas sem se queimar também? Eu acho que o cliente, ele não tem que se colocar numa posição de ouvir esse tipo de situação. Compra de mim porque o meu produto é bom. Compra de mim porque eu ofereço para você esses benefícios, né? O nosso preço tem esse diferencial. Mas você não vai comprar de uma pessoa, né? Não é o legal. Eu, como cliente, não gostaria de escutar esse argumento do vendedor. Sabe? Então, o vendedor, dentro da abordagem, dentro do dia a dia ali, da argumentação de venda deles, é por isso que está agregado o conhecimento. Eu diria que ele está contra as regras de técnicas de venda. Iniciar uma abordagem para o cliente ou no meio de uma conversa com o cliente, falar com o cliente que compra de mim porque a empresa está quebrando. Aí esse cliente pode até se sentir, eu não vou comprar dessa empresa, depois se eu precisar de uma assistência, depois se eu precisar de algum tipo de produto, apoio, a empresa será se vai estar funcionando? Não passa credibilidade. Né? Então, essa sinceridade visita mais clientes, né? Leva o que de bom a sua empresa tem, o seu produto tem, tenta barganhar com o dono da empresa, com o teu gerente. Argumentos de preço, que você fazendo volumes maiores você consiga dar mais desconto, porque às vezes a empresa pode estar com uma dificuldade de fluxo de caixa e está precisando de dinheiro rápido. E aí é onde você trabalha ou forma de pagamento ou condição de pagamento. Uma forma de pagamento menor, uma condição de pagamento à vista com desconto, ou um volume maior de compra com uma forma de pagamento diferenciada. E aí sim, você como vendedor vai fazer o seu papel, porque uma empresa com dificuldade financeira precisa de quê? De venda. Né? Não tem crise que resista a um bom resultado de vendas. Verdade. Bia, eu vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um breve intervalo. Para você que está acompanhando a gente volta rapidinho. É a entrevista especial aqui no canal Empreender. Já já a gente está de volta. Estamos de volta com a nossa entrevista especial de hoje. O nosso tema é gestão de pessoas e técnica de venda, né? Afinal de contas, é uma coisa essencial para quem tem uma empresa e também treinar esses vendedores. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo nos nossos estúdios a Bia Renovato, que é especialista aí nessa área. Bia, a gente falou muito sobre vendas no começo e agora a gente vai falar sobre treinamento de vendedores. Qual é o melhor caminho para uma empresa conseguir ter um time de venda perfeito? O treinamento ele já começa no ato da admissão.
né? Então, o seu time, a empresa tem que ter um time de RH preparado ali, ou as pessoas que fazem a recepção do vendedor preparada com os treinamentos de ambientação, que a gente chama na empresa hoje, para que desde o momento que ele pisar, ele entenda que tem um padrão, né? Então, a melhor forma de treinar é você ter descrito, né, na empresa a parte de treinamentos no que compete às áreas, dependendo da área onde a pessoa vai atuar, mas se for da área de vendas, qual que é o meu book de treinamentos? O que eu tenho que fazer na primeira semana, nos primeiros 15 dias, porque é ali o tempo que a pessoa acabou de entrar e está conhecendo a empresa, está conhecendo o produto, para depois ter domínio para fazer as vendas. Então, assim, como exemplo, a gente tem, dentro dos primeiros 15 dias na nossa empresa, o vendedor ele não tem meta. Por quê? Porque ele tem um book de treinamentos que ele tem que cumprir. E nos primeiros 30 dias ele finaliza todos esses treinamentos. É uma mescla de treinamentos presenciais, treinamentos online, né? Que ele passa, e até mesmo o treinamento de ambientação junto com o time de RH, para que de tempos em tempos ele consiga ir absorvendo alguma coisa. Até porque muita informação de uma vez só não é legal. Então aí a gente divide, tem a ambientação, onde eu entendo da empresa como um todo. Depois eu passo para um período de ambientação dentro da loja, onde ele fica com o acompanhamento ali do gerente, ele vai entender como que é a mecânica de venda dentro da loja. E aí depois que ele vivenciou a prática, ele volta para os treinamentos presenciais sobre os sistemas, né? Porque requer ali, quem tem sistemas de vendas, no nosso caso a gente tem 5 sistemas de venda, então eles precisam aprender a mexer nesses sistemas de venda para efetivar uma venda com sucesso. E aí, ao longo dos 30 dias, a gente tem uma lista dos treinamentos, que é da universidade online, né, onde eles fazem o TAD, que são os treinamentos à distância, e aí ele cumpre a carga horária de treinamentos dele e de período de experiência do primeiro período de experiência, se ele passou por todas essas fases. E a gente monitora as notas, porque ao final de cada etapa eles fazem algumas avaliações sobre o conteúdo, e aí o RH entra para fazer uma avaliação para saber ali qual foi o rendimento da pessoa e direcionar, né, para onde ele teve um rendimento menor, para o que pode fazer nos próximos 45 dias aí de período de experiência. Mas não para por aí. Depois que a pessoa, né, passa pelo período de experiência, começa a vender e faz vendas, você tem que ter de tempos em tempos as puxadas de vendas, que é falar sobre um produto novo. Então, sempre que tem produto novo, ou até mesmo quando muda a oferta, todo mês tem um incentivo específico ali para a venda, é contínuo, né? Treinamento é algo que acontece o tempo inteiro na empresa. Bia, nesse caso, qual é o maior erro cometido pelas empresas hoje? E qual é o maior erro cometido pelos vendedores? Olha, um dos maiores erros que eu posso citar é a empresa que não treina a força de vendas, né? Não tem um modelo de treinamento para a força de vendas. Eu vou dizer que é um erro crítico, porque às vezes você deixa, por exemplo, o vendedor já começar no salão de vendas aprendendo com outro vendedor. E em alguns momentos, o outro vendedor não é um vendedor tão bom assim, e fica uma fábrica de vendedor ruim formando outros vendedores ruins. Então, o que a empresa não pode errar? Precisa ter um modelo de treinamento para a equipe de vendas. O vendedor erra muito, porque eu vou dizer para você que nem todo mundo gosta de estudar. Principalmente alguns vendedores muito agressivos, eles já entram com um ego ou tem um excesso de confiança. Eu digo que o excesso de confiança de falar assim, não, mas eu já sei. E aí eu costumo dizer isso em todo treinamento que eu faço, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar. Não existe ninguém, né, que não tenha nada para ensinar, ou existe ninguém que não tenha nada para aprender.
e que a gente tem que ter humildade para poder parar e aproveitar aquele momento de treinamento e ver o que eu posso me aperfeiçoar para poder ter resultados melhores. Dizem que vender é uma arte, né? Que vender é um dom. Existem pessoas aptas para isso e outras não? Ou é uma coisa que a pessoa pode aprender? Eu, por exemplo, nunca vendi na vida. Eu tive algumas experiências na infância e juventude, eu comecei a trabalhar cedo, mas não fui um vendedor nato, né? E a gente consegue ensinar alguém a vender ou a pessoa tem que ter esse dom de berço, tem que ter essa genética? Olha só, na verdade, quando a gente trata desse tema, a gente tem que olhar perfil comportamental. E aí, todas as pessoas, elas possuem algum perfil predominante, mas todas as pessoas possuem os 4 perfis, né? Que seria um perfil comunicador, executor, analista, planejador. E dentro das habilidades de cada perfil, a área de vendas requer pessoas com um perfil executor maior, entendeu? Então, hoje na nossa empresa, a gente também faz, dentro do processo seletivo, a avaliação de perfil comportamental, através das ferramentas DISC, né, que é bem conhecida no mercado. Eu sou coaching por formação também, então já é uma cultura da empresa, tanto a parte de treinamento quanto a avaliação de perfil, pela minha formação. Então, assim, habilidades e competências, elas podem ser desenvolvidas. Como você disse, eu já fiz alguma venda que eu falo que, na verdade, todos nós vendemos. A gente se vende para a namorada, para a esposa, para os filhos ali, quando a gente... Porque é uma negociação. Nesse caso, não pode ter propaganda enganosa, né? Exatamente. Mas, no fundo, todo mundo faz o mínimo da venda, né? Ali, nem que seja na sua rotina pessoal. Agora, é fato que é mais fácil você transformar uma pessoa que já vem com um perfil executor, né? Que é alguém que tem um alto índice de entrega, aquela pessoa para a área de vendas, é o mais indicado. Quando você pega uma pessoa um pouco mais analista, um pouco mais planejadora, a pessoa não vai ter aquele poder de fechamento com o cliente, sabe? Para poder finalizar a venda. Mas todas as habilidades e competências, elas são desenvolvidas. Mas, né, a área comercial requer um pouquinho mais aí do perfil executor para atuação. Bia, qual é o momento que o empresário tem que ver e falar assim, eu acho que esse vendedor não dá? Ele fez todo o processo, ele fez o processo seletivo, passou, fez tudo, desenvolveu toda a questão das habilidades ali, mas olhou ali e fala, não dá mesmo. Qual que é o momento? A gente avalia um vendedor pela meta batida, pelo quanto ele vende ou pelo quanto ele é esforçado para vender? No final, Márcio, infelizmente, é pelo resultado. No final, sabe? Durante o tempo de formação, você avalia a proatividade, você avalia a força de vontade da pessoa, o querer dela fazer. Mas, quando a gente está na área comercial, tem um número que ele começa dia 1º, termina dia 30, que ou você atinge 80%, 90%, 100, 110, 120, e é mais fácil até você avaliar a área comercial do que outras áreas de uma empresa, porque está diretamente ligado ao resultado e ao batimento de meta. Então, assim, para falar para você, eu não estou dizendo que uma pessoa não bateu meta um mês, ela não serve? Não, porque existem as oscilações de mercado, as sazonalidades, as datas comemorativas, ou às vezes até algum problema pessoal da pessoa. Não é por um mês de um resultado não atingido que a pessoa não... Você vai dizer, não, essa pessoa não serve. Mas a gente faz, avaliações trimestrais, a gente faz avaliações semestrais e até anual dos nossos colaboradores. E nesse período, você tem que definir como empresa o que é um vendedor, um bom vendedor para você. É aquele que está acima de 90% de batimento de meta ao longo de X meses, entendeu? Para que aí você saiba, para o número sozinho te dar a resposta se o vendedor serve ou não para a sua empresa. Com relação a metas e resultados, qual é
a medida certa? Porque não adianta você também inventar uma meta que a pessoa não vai, que ninguém vai conseguir bater, ou então, às vezes, você tem um funcionário que tem um desempenho muito alto e maior que os outros, aí você quer subir o nível dos outros. Então, qual que é a meta certa? Qual que é o resultado certo? Como é que a gente cobra isso de forma correta numa empresa? É preciso ter uma meta, né, clara. O empresário tem que ter uma meta clara de qual que é a meta dele de planejamento estratégico, que seria a sua meta ali anual, que dividida por meses daria a meta mensal, que tem que ser diferente da meta do comercial. Então eu costumo dizer que a empresa tem que ter duas metas, porque a meta do comercial ela tem que ser um pouquinho maior do que a meta da empresa, de forma geral, porque o comercial ele não atinge a meta ali todos os meses. E se você, né, não deixar um percentual de variação ali, ou de 5% ou de 10%, onde você vai acompanhando ao longo de um período se a meta do ano da empresa vai ser atingida ou não, você corre um sério risco. E não tem muito segredo para você fazer a meta. Você precisa levar em consideração os custos operacionais, né? Por quê? Porque uma empresa ela tem meta baseada no custo operacional, mais associado ao seu custo administrativo e com o lucro que o empresário quer ter. Agora é fato, você não pode colocar também desníveis de lucro absolutamente inalcançáveis, inatingíveis, porque o pressuposto de uma meta é que ela seja alcançada. Porque se você lançar uma meta para o seu time comercial que não tenha o fundamento através de um grande incentivo, de uma boa remuneração para ele correr muito atrás para poder bater, ou dele ver realmente que é possível, eles param, desistem antes de começar. Essa é a grande verdade. Então, tem que ter muito cuidado na meta. Agora, não tem como você colocar uma meta que não pague as suas despesas, né? O seu custo operacional, o seu custo administrativo, que não leve em consideração os incentivos que estão sendo feitos na empresa. Então, tudo isso tem que ser dosado. Neste momento, o financeiro tem que estar muito junto do comercial para poder estipular uma meta de verdade. Bia, obrigado pela sua participação. Pode ter certeza que a gente hoje ajudou muita gente aí. Obrigado por ter vindo até os nossos estúdios e passar tanta informação boa, né? Afinal de contas, vendas é uma coisa essencial numa empresa, né? Obrigada, Márcio. Foi muito bom estar aqui com você. A gente que agradece. Obrigado. Você que acompanhou a gente até agora, a entrevista especial fica por aqui. Se você perdeu algum ponto ou se você quer assistir de novo, é só procurar a gente no YouTube, Canal Empreender. Obrigado pela sua companhia, pela sua parceria de sempre. Continue sempre ligado com a gente. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Até mais.